Bem-vindos ao Maratona, um podcast sobre corrida de Viva Bem, canal de saúde e bem-estar do UOL. Eu sou a Tati Esquibola e eu acabo de entrar num ciclo de treinos da minha terceira maratona e eu quero dividir com você essa minha experiência. Esse convite é para geral. A gente vai falar de assuntos que interessam desde quem está pensando em começar a correr até quem quer fazer uma maratona mais rápido. Vem comigo! Aquecimento. Nessa temporada de podcast, a gente vai trazer para o estúdio especialistas e corredores de carteirinha para falar de tudo o que é interessante para o corredor. Treino, alimentação, check-up médico, tênis e até a cabeça. Hoje é o dia da gente falar da famigerada planilha. É aquela que a gente recebe e vê que tem que correr 26 quilômetros nesse próximo final de semana e morre de medo. Eu estou aqui com duas figuras que são o horário nobre da corrida no Brasil. O treinador e sócio da MPR Assessoria Esportiva, o Marcos Paulo Reis, e a jornalista Yara Shoa, que já correu mais de 10 maratonas. Yara, quem que é você na pista aí das corridas? Conta pra gente. Bom, obrigada pelo convite, adorei estrear aqui o podcast com vocês. E a Yara é uma jornalista que corre há 14 anos, né? Eu comecei sedentária, acima do peso, não tinha menor conhecimento de corrida. A minha primeira prova foram 10 quilômetros que eu terminei com a ambulância nas minhas costas. E de lá para cá teve muita evolução, muito aprendizado. A corrida transformou minha vida pessoal, profissional. Eu sou outra pessoa hoje, né, depois da corrida. Já fiz 10 maratonas, estava me preparando para a 11ª, mas daqui a pouquinho a gente fala. E, assim, foi um ponto de virada mesmo na minha vida, um checkpoint na minha vida, transformação de corpo, de motivação, de atitude. Eu sou uma outra mulher depois da corrida. Mas espera aí, o que fez você correr em primeiro lugar? Foi o brilho nos olhos de uma pessoa que me falou sobre corrida. Eu fui fazer uma matéria e o organizador do evento falou sobre corrida de uma maneira tão especial que eu achei que podia ser legal. Na época eu não corria nem 100 metros atrás do meu filho, que na época estava com 4 anos. Aquilo me pegou de um jeito que eu falei, vamos experimentar. Entre decidir correr e efetivamente correr, foram 2 meses que eu fui fazer um check-up, fui procurar um treinador. Poderia ter desistido em 2 meses, né? Tanto tempo. Mas alguma coisa me chamou, me motivou. E de lá para cá eu não parei mais, sabe? Em 14 anos eu posso te dizer que eu tive só 2 lesões. O que eu acho que é um cuidado que eu sempre tive, né? De me conhecer, de conhecer meu corpo, de me preservar. Porque eu gosto tanto de correr que eu não quero me machucar. Então eu respeito muito o treinador, eu gosto muito de seguir planilha. Você estava falando de planilha, eu sou super Caxias com planilha. É leve, forte é forte e nenhum passo a mais do que pede a planilha. Muito bom. Aliás, eu acabei de saber aqui, eu não sabia que o Marcos Paulo, que é o meu treinador, também é o seu treinador. Ô Marcos, conta pra gente quem é você na pista. Aliás, sua pista é longa, né, Marcos? Pessoal, primeiro agradecer o convite aqui do UOL de estar estreando o podcast. Vou ser ouvinte sempre, tá? Opa! Eu estou com 56 anos, fui para 2 Olimpíadas, né, como técnico da Seleção Brasileira de Triatlo e trabalhava muito com a performance, né? Isso em 1900, a Olimpíada de Atenas e de Sydney, primeiro Sydney de Atenas. E ia trabalhando. Na verdade, a assessoria esportiva, por si só, começou comigo e o Vanderlei, que hoje ainda é um técnico. Então, essa coisa de planilha, que você vai já tá conversando, foi a ideia de um amigo, né? Eu era meio que dava meio que aquelas pílulazinhas, né? Toma aí, faz isso, faz aquilo, porque eu era professor de natação e lá botava muito triatlo. E aí, um dia, em 1993, esse cara falou, por que você não resolve cobrar por isso, né? E aí comecei a época do fax, ninguém nem sabe o que é isso. Começava a mandar planilha para as outras pessoas e o triatlo e muito pouco corrida, e isso mudou. Tá, então eu sou basicamente o cara que começou a assessoria esportiva no Brasil e hoje em dia você tem milhões de ótimas assessorias e basicamente é esse meu histórico. Dá para entrar aqui em milhões de detalhes, mas sou um cara que trabalho muito running no meu escritório, né? E maratona basicamente é quase meu ganha-pão, né?
E quantos alunos tem hoje lá na sua assessoria? Você tem ideia? Essa pergunta todo mundo faz. Tem uns 1.450 alunos, Uau. É bastante gente, de pessoas que correm amadoristicamente, todos quase, né? Como você, a Yara, né? E é basicamente um negócio que dá bastante trabalho, né? Porque a gente tenta customizar em cima de cada uma dessas pessoas. Por mais que ninguém acredite nisso, né? Quem conhece um pouco o Marcos Paulo acaba, no fundo, acreditando que isso é verdade, né? Como eu tô aqui falando podcast, tô bem à vontade de falar, esse cara é impossível ele falar com todo mundo, ou conhecer todo mundo, mas a neurose é grande em cima de cada um de vocês. Você corre? Não, eu não corro mais. Não, eu corro. Na verdade, eu tô machucado, né? De novo, eu tô novo, me acho novo. Eu vinha fazendo uma corrida básica de 6, 7 quilômetros, fiz 4 maratonas já. Nunca fui um grande maratonista. Mas eu nunca paro, tá? Então, hoje eu nadei 1.000 metros. E a natação também tá doendo. Mas eu tô num momento ali, acho que dá de entender um pouco o meu corpo. Até porque eu deixei muitas coisas de lado. Eu sei que não é pra falar de mim, exemplo. Eu não fui um cara que fiz a musculação que eu deveria fazer. Mas eu tô falando a verdade, Justo né? quem, né? Justo quem, não. Mas na verdade é muito da história, né? Mas eu corro, gosto da corrida, mas como gosto de nadar, tá entendendo? Como gosto de fazer um pouco de pilates, tá? Então é isso. Basicamente essa é a minha história. Acelerando. Então a conversa tá muito boa, mas a gente precisa entrar de vez no pace desse podcast, né? Para quem não sabe, pace é o ritmo de corrida, né? E cada corredor tem o seu pace ideal aí. Então eu preciso confessar que eu estou aqui com muito medo da minha maratona, apesar de ser a minha terceira e de eu já estar treinando aí com o Marcos há mais de 2 anos. Faz mais de 2 anos, né, Marcos? Acho que faz quase 3 anos já, tá? E vai ser minha terceira maratona e aí eu estou aí na 4ª ou 5ª semana do meu ciclo de treinos. Já fiz um longão de 21 quilômetros aí nesse último domingo, mas dá um medinho de falar, putz, será que eu vou conseguir chegar nos 42? Eu queria saber se é normal a gente não se sentir assim 100% confiante nesse período que antecede as provas. Primeira coisa, é muito comum, por mais que você já tenha feito 2 maratonas, todo mundo ficar... Primeira coisa, as pessoas não entenderem treinamento. E o que acontece, é bom eu colocar aqui, todo mundo tenta resolver a vida no longo. Então tá todo mundo tentando tirar a prova dos 9 em cada longo que você vai fazer. Eu falo muito sobre isso e o cara quer, sabe, tentar jogar aquilo do sábado para que aquilo aconteça na prova dele. Só que basicamente não é assim que acontece. Você tem toda uma distribuição dentro da planilha, todo mundo fica muito ansioso. É claro que eu até brinco, né? Na medida em que você é cobra criada, você vai entendendo como acontece, é como qualquer outra modalidade. Eu tenho que fazer a planilha, não posso me machucar. É um crescimento, é uma construção. E quando você vai ganhando essa confiança, você se torna meio que autossuficiente. Que hoje, esse mercado de maratona é enorme. Então o cara não faz 1, 2, 3, ele faz 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, como a Yara. Então é muita coisa aqui para falar, mas o mais importante é continuidade. Se você fez a planilha, não queira fazer nem mais. É importante você não fazer muito menos. E as pessoas se preocupam só com o longo. Se preocupa com tudo. E você falou dessa ansiedade, né? O mesmo amigo que me empurrou para a corrida, que me trouxe para a corrida, uma vez ele me falou assim, Yara, você só vai entender o que é correr maratona a partir da 5ª. É um modo de dizer, né? Mas eu acho que a experiência, sim, te traz mais confiança e mais segurança, né? E o que o Marcos Paulo falou de cumprir os treinos, é bem isso. Você tem que fazer a sua lição de casa. Se você não fizer, a maratona vai cobrar a conta, né? Mas assim, é super normal essa ansiedade, é gostoso essa ansiedade. Eu adoro o ciclo, eu adoro a construção até chegar na maratona, porque você está no começo, né? Daqui 2, 3, 4 semanas, daqui 1 mês e pouco, você vai estar muito mais confiante, né? Eu acho que quanto mais chega perto da prova, mais você também está se conhecendo, mais você se conhece e sabe que vai ser capaz de completar, né? É engraçado, quando eu olho para cada aluno meu, eu não trabalho a psicologia, e aliás, acho muito válido, tá? E você vai receber com certeza gente muito competente aqui. A gente vai ter esse episódio. Mas eu conheço cada um dos meus atletas. Eu sei exatamente o que prevê de cada um. E aquela coisa que eu te falei, eles precisam ter essa autossuficiência daquilo que eles vão fazer. Porque a maratona, você não me perguntou, ela pode fazer bem, como pode fazer mal. Como todo mundo fala, mas a maratona faz bem? Olha,
É um exagero, a maratona. Por si só, ela é um exagero. Mas não é aquilo que você está procurando exatamente ali, só com sua qualidade de vida. Você está procurando milhões de outras coisas. Você vai nos Estados Unidos, o cara olha para você. Você fez Harvard, que é onde você estudou, qual foi o seu curso. De repente fala, você fez uma maratona? Do nada o cara tira essa. Então, quer dizer, a maratona é a passagem de muitas coisas que vão acontecer. Por exemplo, você mudou, voltou, os filhos estão crescendo. Você vai passar tudo na tua cabeça lá durante 4 horas, que parece muito, mas vai parecer pouco no final, tá entendendo? Então, a maratona é muita coisa junta. E aí? É importante que você tenha essa prova na mão. Mas na mão. Ela não pode escapar da sua mão. Porque quando ela escapa da sua mão e tem milhões de variáveis, aí a coisa complica. Tem uma entrevista que o César, que é da... César Augusto, ele é da MPR, não é isso? Ele deu para o Viva Bem UOL e ele fala, né? Disputar uma maratona é como construir um prédio de 60 andares, né? Você começa tijolo a tijolo, a base bem sólida, leva um tempo para construir e ela vai servir de alicerce para os treinos mais exigentes. O que eu queria perguntar é, assim... Qualquer pessoa, voltando aqui lá atrás, né? Qualquer pessoa pode ser um corredor ou qualquer corredor pode correr uma maratona? Eu posso responder por mim. Eu comecei do zero. Eu tinha 40 anos quando eu comecei a dar os meus primeiros passos, né? Nunca tinha imaginado correr maratona. Eu acho que eu nem sabia direito o que era maratona. E a gente vai ganhando conhecimento, né? Você entra no meio da corrida, você corre 5, depois você corre 10, você corre 15, você tem vontade de fazer 21, você já se acha o máximo. É um processo de evolução, né? É uma coisa que vai realmente construindo. E com orientação, eu acho que é essencial, porque sozinho você pode até correr, mas eu acho que a coisa da evolução, de se você está fazendo certo, eu acho que fica muito mais difícil, né? Olha, eu acho que todo mundo pode fazer maratona. Essa pergunta ela é muito boa. Eu acho que a primeira coisa, tem muitos corredores que acham que se você não é um maratonista, você não é um corredor. Então eu admiro aquele cara que corre bem um 5, eu admiro o cara que corre bem um 10, eu admiro aquele cara que faz meias maratonas, 2, 3 por ano. Até porque eu acho que... Eu tô aqui para animar, mas também para falar a verdade. Eu acho que a gente tem que saber o que a gente está plantando, tá? Você tem que ter um certo bom senso na escolha desse... Porque você tem uma juventude, onde você corre dos 30 aos 50, que se Deus quiser até os 70. Então você tem que saber o que você está plantando para você não colher errado na frente. E aí vem uma outra coisa. Todo mundo pode? Até pode, desde que você não tenha uma doença cardíaca, mas entendendo que eu preciso primeiro correr 5, eu depois preciso correr 10. Só que eu escuto o seguinte, eu vou direto para maratona. Isso eu sou totalmente contra. E uma coisa muito boa, se deixar eu só ficar falando aqui, é que as maratonas hoje, elas estão exigindo a coisa da inscrição, de você ter um prazo. Isso melhorou muito o negócio das assessorias. Por quê? Hoje não aparece nenhum paraquedista pra mim, Tati. De um cara que queria fazer Nova York, chegava na sua mesa 4 meses antes, quero fazer Nova York. Isso acabou. Aliás, eu já não aceito. Hoje chega um ano antes. É demais. É bom de trabalhar, porque o cara já sabe o que ele tá procurando. Que ele vai ter que pagar, viagem e tudo mais. Então, você pode, mas você tem que entender que você não precisa. E entender também que você, depois de ser maratonista, você pode voltar a correr 10 quilômetros. Porque o cara fica na depressão pra maratona e depois não faz porra nenhuma. Então, o cara tem que continuar treinando. Eu acho que maratona é um chamado. Assim, você tem que escutar esse chamado. Não é porque seu amigo fez, porque todo mundo na assessoria faz, que você tem que fazer, né? Eu acho que é muito particular, tem que ser uma vontade sua e muito forte, porque é um processo, né? A gente que tem filho, que tem trabalho, que tem 1001 problemas, você administrar tudo isso né, e ainda cumprir as planilhas que não são fáceis, né? Eu falo muito também do autoconhecimento, né? Você falou de treino de 21K, de 26, daqui a pouco você vai fazer os 30K. Se isso não é autoconhecimento, eu não sei o que é. Você passar São 3 horas lá sozinha, né? Eu tenho uma história muito boa, né, sobre maratona, que aconteceu comigo. Quando eu fiz 50 anos, eu fiz a minha última maratona em Londres. E eu tive síndrome do pânico, né? Pouca gente sabe disso. Eu publiquei até numa revista do Grupo Abril que eu tive. E todo mundo acha que... O americano faz muito isso. Ele usa a força do esporte para várias doenças, né? E as pessoas têm que entender que isso é uma doença. E eu fiquei muito doente. Eu me lembro que eu fui lá achando que eu ia sair de lá muito mais forte. E, na verdade, eu não saí muito mais forte de lá. Eu continuei doente.
Então, assim, quando eu falo doente, você se superou, a maratona vai te trazer. Não, não é bem assim. Por que eu tô falando isso? Porque a gente vive um momento onde as redes sociais, você não é muito chato, tá? Você vai se superar, você vai isso, você vai aquilo. A vida, a maratona é uma coisa que pode ajudar outras coisas, mas que também nem sempre ela vai resolver tudo da sua vida. Eu me lembro bem que eu não queria sair do quarto, eu tava com meu filho, e ele falou, pô, Pedro, eu não vou pra prova. Ele falou, pô, pai, como você não vai? Aí, não, eu não vou mais. Aí, não, então tá bom. Aí ele fingiu, pai, estão batendo aí na porta. Acho que jogaram um jornal lá. Eu saí, ele falou, trancou a porta de volta dentro, ó. Que ele tinha, na verdade, 18 anos. Eu falei, agora te vira, irmão. Aí eu falei, fui caminhando. Então, quer dizer, é todo um processo que é legal, mas a tua vida, família, como a Yara falou, filho, tudo tem outras prioridades. E uma outra coisa que é importante, eu tenho que falar. As pessoas não podem fazer disso a coisa mais importante do mundo. Tá entendendo? Porque as pessoas não foram bem numa maratona. Parece que o Usain Bolt perdeu ou foi classificado na hora que deu a largada. Gente, não é. A maratona é uma coisa legal pra você ir lá, tirar uma vivência, trazer pra você mesmo, levar pros seus filhos, levar pro seu mundo corporativo, levar pro seu dia a dia e entender que o dia seguinte é tudo igual, com muita dor, é óbvio. Aliás, no mundo corporativo, ser maratonista é um hype. Fala aí, todo mundo fica passando, nossa, mas você correu 21 quilômetros. Eu já coloquei no meu currículo. Ele coloca no currículo. Mas aquele cara que ouve isso, eu até brinco, ele pode, tá? Ele pode fazer uma maratona. Na verdade, ele tem que querer e ter tempo e ter continuidade. E hoje em dia, a evolução das planilhas, alimentação, trabalho psicológico. Agora, é o que eu falo, o Spielberg não faria um roteiro tão adaptado para cada maratona da vida de cada um. Então o Spielberg não consegue escrever o teu roteiro, tá entendendo? Porque é muito engraçado, né? Tô aqui com a Tati, ela vai acordar, peraí, não, o Todinho já me fez bem, não, peraí, tô com o piriri, não, eu tô naquele dia, não, peraí, não tô, não, mas eu não tô mais, aí eu não dormi bem 6 horas, acordei a noite toda, eu me hidratei, não me hidratei. É muita coisa que você tem que estar lembrando, que você tem que botar no natural. E isso é muito legal, tá entendendo? Isso é muito bacana. E eu admiro que eu tenho todo tipo de atleta. Aquele cara que é muito leve pra tudo isso. Tem o cara que ele é muito leve, tá entendendo? Que você pega lá, às vezes ele toma uma cervejinha 2 dias antes, ele acaba indo bem, né, Yara? Tem de tudo. Eu acho que a vida é você saber se divertir com essa história da maratona. E o que a gente fala muito entre a gente, essa coisa da superação a qualquer custo, né? A pessoa quer ser maratonista para mostrar superação. Não, sabe? Ouve o chamado, se bateu no seu coração, se vê seu coração balançar, aí você vai. Se for só porque todo mundo está indo, não vai. Eu tenho sido muito duro, você me conhece um pouco, Tati, com essa coisa do que você já me fez várias perguntas lá no e-mail, eu te respondo. Eu tento, na verdade, conduzir e mostrar o que vai acontecer. Agora tem uma coisa, que é importante, a Yara, ela é uma pessoa que eu posso ter, eu tenho uma noção daquilo que vai acontecer com ela e não preciso me preocupar tanto com a Yara. Agora, quando eu passo alguma coisa para alguém e esse alguém, ele tem o direito de tentar mais forte ou mais fraco, mas é o que eu falo sempre, é melhor você me ouvir. Tá entendendo? Porque o cara fez teste, fez exames, a gente conversou, tem uma planilha, e eu vou dar milhões de parâmetros para ele do tipo, você não pode estar afogado até o 21, você tem que estar controlando bem a tua respiração, tudo tem que estar acontecendo naturalmente, você não pode forçar, porque às vezes eu mando o plano A, quando eu falo meu lado bravo, aí eu cruzo, aí o cara me manda um plano B dando que algo deu errado, eu olho lá, aí o cara assim, mas eu mudei um pouco. Falei, você mudou uma enormidade. Porque 10 segundos pode ser uma enormidade. 2 baixar 2, 3 segundos numa maratona é uma loucura, né? Isso aí. Então você tem que controlar. E o legal, que eu falo sempre também, agora a prova é sua. E tem uma palavra do Fábio Rosa, meu sócio, que ele fala bem. Quem não aprendeu com o seu técnico até o dia da maratona, não tem mais o que aprender. Se vira, porque já era para ter aprendido. Né? Mas eu já recebi puxão de orelha seu também. Porque às vezes a gente vai fazer... Mas são leves os puxões de orelha do Mas a gente vai fazer uma prova, a gente resolve encaixar uma provinha no final de semana sem avisar o treinador. Você vai até com medo. Olha, você me desculpa, eu não avisei. Não, as pessoas, né? elas têm um pouco... Eu já fiz essa. Maratona volta já. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br/podcasts.
Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. O Marcos começou a nossa conversa falando do longo, que as pessoas elas acham que vão resolver toda a prova no longo, né? Como é que se constrói uma planilha? Porque mesmo agora, quando eu estou treinando para uma maratona, como antes, o meu treino está sempre dividido em 3 partes, né? Você tem o treino da segunda-feira que eu faço na terça, que é uma rodagem um pouquinho mais... Não é nem muito longa, nem muito curta. O treino da quarta que eu faço na quinta são os tiros, o intervalado ali. E sempre no final de semana tem o longo, né? O que significa isso? Todo mundo que vai treinar para uma corrida precisa dividir os treinos dessa maneira? Primeira coisa, o tamanho do longo. Vamos começar lá do sábado, tá? Você não precisa fazer o longo de 30 ou 32, como você já ouviu o Galo cantar em milhões de lugares. A Tati, que eu sei, que já teve uma fratura comigo, eu posso olhar para ela e falar, não, Tati, eu vou com você com vários 26 ou alguns 24 e vou te levar para uma maratona. A segunda colocação que você me perguntou. Tem gente que faz esse treininho leve, na terça que você faz um trabalho de qualidade, que você faz aqui um fartlek, uma variação na quinta, mas também tem outras pessoas que fazem muito mais do que você. Isso é a primeira coisa, porque elas também têm uma história muito maior, estão buscando números muito mais significativos e já se colocam no limite. Então, eu diria que você tem tipos de atletas, histórico de atletas, e o que cada um está buscando. E eu, não, de novo, sem muro aqui, tá? Tem muita gente que sabe que eu tô falando aqui, pô, Marcos Paulo, você não tá falando do cara que te procura para fazer sub-3. Esse cara eu tô no risco. O risco, ele é limiar. Explica aqui pra nós, o que é sub-3? Fazer uma maratona abaixo de 3 horas. Okay. O cara olha na minha mesa e eu quero ser um sub-3. Então eu já tô no risco. A Tati, voltando pra Tati, que tem 3 treinos na semana, eu tirei um, você sabe, lembra? Tirou. Porque eu fiquei preocupado. Eu vou subir o volume da Tati, eu lembro daquela fratura, deixa eu subir só aqui um pouquinho a qualidade do meio da semana, vai subir os volumes, eu quero que ela se recupere mais. Tô tentando explicar um pouco pra vocês entenderem. Então, a planilha de cada um, ela tem que ter um jeito. E uma outra coisa, eu tenho que ver o que eu quero ganhar mais com a Tati. No seu caso, eu preciso deixar ela correndo mais fácil na casa dos 5,15, 5,20. Não, ela perde muito quando ela começa a fazer o longo, na medida que ela está fazendo longo confortável, ela começa a perder muito. Então aquilo não é confortável. E aí vem uma coisa, só para fechar. Isso é o lado do técnico. Tá entendendo? O técnico tem que dar feedback, ele tem que entender o que ele está lendo. Ele vai entender que atleta é aquele, o que ele precisa e que cada planilha é diferente da outra. A tua planilha tem 3 treinos, já teve 4. Você podia chegar para mim, pô, mas eu vou fazer maratona, eu tenho que ter mais volume. Você tá certa, mas eu tenho medo. Ponto. Eu tô dando exemplos. Então eu podia te dar milhões de exemplos, do mesmo jeito que os caras, pô, o Marcão tá mentindo. Não. Meu atleta que vai fazer a maratona para sub-3, corre 90 km por semana. E corre sim. E falando do lado da corredora, né, de nós corredores, é claro que dá uma ansiedade quando você fala assim, poxa, eu vou ter 26, mas meu amigo vai fazer 32. Ah, não, eu acho que vou fazer 30, né? Você mesmo que se põe isso. Assim, a gente não pode comparar com um amigo, né? Porque o seu amigo vai fazer 32, que você tem que fazer 32. Eu sei que dá essa ansiedade, a gente achar que está fazendo menos, mas acho que o treinador é o cara que vai entender e dividir isso certinho, né? E você cabe a você conversar com ele, né? Teve já uma vez que eu falei para o Marcos Paulo assim, eu me sentiria mais segura fazendo pelo menos um de 30, tudo bem? Aí ele falou, beleza, então vamos fazer. Uma coisa importante, eu amo o que eu faço, tá? Eu sou frenético e eu sou verdadeiro. Tem um aluno meu, fala até o nome dele, o Breno, de Brasília. Ele foi meu melhor aluno esse ano em Berlim, fez 2 horas e 44. Uau! Mas vamos lá. Ano passado, eu desenhei o ciclo dele, eu senti que a gente perdeu a mão. Você me perguntou sobre a planilha. Você tem que me perguntar do mais importante. Você tem que me perguntar, e você tem a tua família toda de esportista, se aquele atleta vai estar pronto para tal. Hoje eu estava olhando uma atleta que vai para a tua prova também, aí estava olhando os treinos dela. Nossa, ela está bem demais já. Aí eu já me preocupo. Cara, segura, freia, puxa aqui, para diminuir daqui, diminui a intensidade. Por quê? Esse é o técnico, tá entendendo? Você tá falando da planilha, mas é importante. Mas o envolvimento com as valências fisiológicas que estão lá no meio, quando um aluno meu me liga, Tati, Yara,
tô cansado. Eu já tremo, porque na minha cabeça eu já quero ver o cortisol do cara, a ureia, quero ver a proteína C, quero ver todos, quero ver os exames dele, ó. Vai no médico, cruza, por quê? Ele acabou o ciclo de longos, como você tá começando agora? Você me liga, Marcão, tô morto. E é comum, mas vamos, você vai recuperar? Então, a planilha, ela é importante, mas é muito importante você entender o momento que você tá. Então, vocês, com todo respeito, leigos, querem entender de muitas coisas que vocês não vão entender nunca. Você entende o que eu estou falando? Porque é uma coisa que é o dia a dia. E quem é técnico, que estudou, seja para o surf, para o vôlei, para a modalidade, entende cada momento daquilo que está acontecendo lá, tá entendendo? Então, é isso, a planilha é importante. Eu vou te ajudar a evoluir, vou te ajudar você a se recuperar, mas vou te ajudar também a entender, a você fazer, tirar o melhor de você. Agora vamos lá, a gente está falando aqui do cenário ideal, que é onde eu e a Yara temos aqui o Marcos Paulo como técnico, e a gente sabe que o Brasil hoje é um país de corredores de rua, todo mundo corre, e eu acredito que nem todo mundo tenha técnico. E aí você tem ali planilha na internet, né? Você tem gente, eu não sei se vocês chegaram a ler o livro daquele Murakami, sim, daquele autor que ele fala do que eu falo quando eu falo sobre corrida, que ele fez a própria planilha, e aí ele corre todos os dias e vai aumentando todo dia. Então, assim, sem um técnico para fazer essas leituras para mim, qual é o risco? É impossível, ou para algumas pessoas pode até funcionar? Eu sei que você vai depor aí contra a sua profissão, mas assim, existe essa possibilidade? Então, como eu falei, eu acho difícil evoluir. Um curto período que eu fiquei sem treinador, eu só rodava, só fazia rodagem. E não evoluí em velocidade, não evoluí em distância, em nada. Explica o que é rodagem para quem não entende. É fazer um treino constante, né? Fazer 10 quilômetros 3 vezes por semana. Então eu não variava que não é ritmo. Pouco, né? 10 quilômetros é bastante coisa, né? Mas 3 vezes por eu não semana. variava ritmo, não variava distância. Então era só manter o condicionamento, né? Então eu acho que até dá, mas eu acho que vai do perfil do corredor. Eu funciono melhor com alguém me orientando. Alguém falando, você tem que fazer isso, e me dá, e eu dar o feedback para ele e ele me retornar, né? Porque sozinha eu não saberia fazer. Mas você conhece alguém que corre sozinho, por exemplo? Eu conheço muita gente. E eu falo, e às vezes me dá nervoso. Porque eu falo, a gente vai para uma prova, por exemplo, e eu falo assim, qual a tua estratégia? Aí ele fala, correr. Eu falo, mas como? Qual o ritmo? Eu vou correr, se eu me sentir bem, eu acelero, se eu não me sentir bem, eu reduzo. É muito intuitivo da pessoa, né? Vamos lá. Eu acho que a pessoa pode correr sozinha no dia de hoje. Eu acho até que pode. Tem os aplicativos onde ele compra o treino dele. Ele vai, se ele for um cara estudioso, intuitivo e ouvir o corpo, ele pode até vir a evoluir, tá? Não vou falar que não, tá? E deve ter várias pessoas que... Mas esse cara sempre tem dúvidas. E quando o cara também é muito esperto, ele vai e conversa com alguém numa rede social para trocar uma ideia, né? Porque é um cara que está sempre elaborando aquilo que pode acontecer com o corpo dele. Então não dá para falar porque o cara aqui não tem um técnico, acho que a grande maioria não tem técnico, não faz. Agora, você vai me perguntar, a dica mais importante para esse cara que não tem técnico? Ouvir o corpo. Doeu, parou. Tá entendendo? Tá cansado? Diminui. E ele fazer também, hoje em dia também é muito mais fácil, ele vai ter um relógio, ele vai entender, ele vai começar a fazer um desenho das suas frequências cardíacas, ele vai saber o que ele come, ele consegue esse tipo de informação muito fácil. É muito genérico isso também. Agora, é o que eu digo, né? Depois de que ele tá algum tempo numa assessoria, ele até se vira, tanto que tem milhões de técnicos que são meus alunos, né? Que eles dão técnico dão treino pros amigos, né? Faça isso, deixa de fazer, porque o cara já tem uma noção, de novo, básica do que um cara deve fazer para uma maratona. Mas eu acho que tem gente, eu conheço vários, e que tem muito desses que eu gostaria de ter treinado, de ter oportunidade. Se eu posso dar uma dica para quem quer correr sozinho, pelo menos tem um amigo que entenda um pouco de corrida, troca umas ideias com a pessoa. Por exemplo, até pegando dentro da minha casa, meu filho começou a correr. Ele tem 18 anos, ele começou a correr sozinho na esteira da academia e tal. E ele não tem um técnico, ele não tem uma orientação. E a gente fez 2 provas juntos, e aí eu junto com ele, eu vou dando uma orientada. Ele fala, não puxa muito, né? Aí eu seguro o ritmo para ele estar confortável também. Então, assim, eu não sou uma especialista, mas eu vou dando algumas dicas para ele,
para ele se sentir confortável e conseguir concluir os objetivos dele. A dica, então, é essa, assim, se você não pode ter um treinador, se você não quer ter um treinador, conversa com alguém que goste, que entenda um pouco de corrida, troca uma ideia. As comunidades de corrida também, né, o digital é muito interessante, né, tem muita gente que pode te ajudar. Procurar nos canais corretos as informações, né, e eu acho que é você confiar nas fontes e ter algumas pessoas para te ajudar. E acho que é até legal contar, né, Marcos, que o fato de você ter um treinador não significa que você precisa estar lá no grupo, né? Já não é mais assim, acabou. Eu, por exemplo, a gente só conversa no e-mail, no WhatsApp, e eu corro no meu tempo, na hora que dá para mim, né? Hoje o mundo é assim. Eu tenho também... 1/3 da minha carteira não mora em São Paulo. Eu tô falando, cara, de Brasília, Teresina, BH, do Brasil todo, Estados Unidos, Nova York, e o dia todo. E é igual. E sabe o que é legal disso aí? Eu falo mais com a Tati, às vezes, do que o cara que não me manda nada. Então, pra mim, a Tati, eu tenho mais informação dela que o cara que tá do meu lado. Então não adianta. Hoje em dia, você precisa ter conteúdo pra elaborar. E uma coisa que é legal também, Tati, eu acabo te conhecendo mais do que você mesmo. Isso é bom e ruim. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Durante o ciclo de treinamento para uma prova, seja ela um 21 quilômetros, um 10, eu posso fazer outras provas? Essas provas precisam ser necessariamente menores? Acho que sim, né? Não faz sentido, né? Eu acho que é um processo de evolução. Eu acho que você ter vontade de fazer, né, você está se preparando para um 21, né? Você fala assim, vou fazer uma prova de 10, ou agora tem outras distâncias intermediárias, 14, acho que tem até de 16. É só chegar também para o treinador, né? Assim, se você tiver um treinador, você fala assim, posso fazer essa prova nesse ponto do ciclo, né? Se você não tiver, eu acho que é mais uma coisa intuitiva mesmo também, é gradual. Se você está correndo 10, na outra semana você fala de fazer uma prova de 16, ok. Eu acho que é interessante sim para você treinar o seu corpo em condições mais competitivas, né? Agora, na prova, é uma dúvida que eu sempre tenho. Todo dia, quando eu estou treinando, me vem essa dúvida. Que é assim, eu tenho que dar tudo de mim naquela corrida ou eu só vou dar tudo de mim no dia da prova? E nessas corridas muito longas, onde é que está o tudo de mim? Eu morro de medo de começar muito rápido, de terminar faltando. Assim, como é que eu vou medir onde está a minha energia certa? É ali? Aquilo que eu te falo sempre. Você vai entender em cima do que está a sua planilha, em cima da condição de temperatura que você tem, o quanto aquilo está confortável. É simples. Você pergunta para você mesmo, eu correria mais 8 hoje? Eu correria mais 6? Isso aqui tá forte? Mas eu só vou saber isso quando terminar? Não. Você vai saber quando terminar. Você tem que ter noção pelos seus pulsos e pelos seus riscos. E outra coisa, é na prova que você vai correr mais forte. Não acho que o queniano treina forte como ele faz na prova. Na verdade, aquilo que é confortável, ok, você vai estar treinando ou competindo no confortável para moderado. Porque você vai ter também todo um trabalho muscular envolvido, você não vai ter, às vezes, a paradinha que você dá. E isso é muito importante, que você entenda que na hora da prova, depende também da pessoa, né, Tati? O cara pode falar pra mim, eu não quero nada além disso. Aí é diferente. Olha, isso é a tua pergunta, acho que eu vou explicar melhor. Tati, aqui, nesse plano A, você vai sofrer. E você pode não fazer. No plano B, você vai sofrer um pouquinho, mas tem muita chance de fazer. E aqui você vai passear. Isso é legal. Você pode entregar essa proposta pro teu cliente. E o cara fala, não, tá bom, eu vou aqui. Então, e isso é importante. Por que isso? Porque você sabe o pulso que ele vai estar naquele ritmo, qual é o risco que ele vai estar correndo, e aí, quanto mais você está correndo o risco, maior a chance de você ter um problema dentro da prova. Porque também as métricas, respondendo a tua pergunta, Dayara, por que das provas? Você vai pegando as métricas do seu aluno. Você vai olhando ele numa meia, você vai entender o que ele dobra ou não. Tem várias calculadoras que mostram isso em vários sites, tá? Você vai ver como é que ele tá correndo 10 mil. Você vai tentar para ele tirar aquele coisa de não... eu ia falar um nome feio, de ele não ficar nervoso no pré-prova. Então você tem que botar o cara em prova, porque tem o cara que você fala que vai fazer a prova, ele começa a tremer, ele começa a ficar nervoso, dá dor de barriga. Mas então, é interessante também, dentro de uma prova, você sentir, né, como você está dentro mesmo da competição. Mas ela tem que... uma prova intermediária, que não seja só prova-alvo, assim, você também não precisa se matar para fazer, porque vai que você, de repente, você pode até se machucar fazendo força além do necessário. Né? Num ciclo de preparação, eu quis fazer uns 21K, né, no ciclo de preparação para uma maratona, eu resolvi fazer uma meia maratona no meio, mas o Marcos Paulo falou assim, não é para se matar.
Então, né, assim, é o tal do ritmo correto para a prova. Você vai avaliar. De novo, é o técnico. Faz força, não faz força. E aí vem um lado legal. Sofri mais do que eu devia aqui hoje. Tô cansado. Como é que tá meu treino? Aí você vai dando alguns nortes para você fazer o seu treino. Como você já fez as suas meias, como você já foi sub 2, já melhorou, aí já perdeu um pouco de volume de treino, piorou. Tá entendendo? Agora, e aí vem uma outra parte que é importante. Mulher, toda hora que você está colocando muito volume no treino, você já não consegue ficar tão rápido. Você começa a perder velocidade. E, de novo, a importância de ter um médico do seu lado, entendendo todo esse processo, porque isso cansa. Vocês são mães, vocês trabalham, você tem que comer bem, você não tem tempo para fazer tudo isso, tá entendendo? E chega uma hora que você vai fazer um longo, nossa senhora, tô morta. Isso acontece, o cara que parar e ir pra casa, menino, eu tô desesperado, ó. Parei no 8 hoje. Calma, respira, dorme, come bem, toma uma cervejinha, no dia seguinte vai correr um pouquinho para tentar voltar pra sequência. Porque o problema desse atleta, da planilha é isso, tá? Esse é o problema, o cara fazer uma salada da planilha. Pega a segunda, joga pra quarta joga pra quinta, joga pra sábado. Ai, ó, aí começa, tá servindo a carapuça aqui. Aí ele começa, sobe, puxa daqui, aí tira dali, aí o cara vai viajar. Aí você, como técnico, você começa a pensar que isso não tá no livro da faculdade. Falei, cara, como é que eu vou agora entender tudo isso aqui? Porque é muito complicado, então você tem que entender tudo isso. Tem uma coisa que é a esteira no meio desses treinos, né? Às vezes até pra gente conseguir aquele dia que tá chovendo, que tá muito quente, que tá muito calor. Tem um dado aqui que a gente publicou no Viva Bem que diz que uma corrida no asfalto consome, em média, 3% mais energia do que a atividade indoor, né? Então, quando é que a esteira serve na preparação para uma corrida? Você corre na esteira, Yara? Eu corro, eu até ia falar isso, que eu já fui bem mais assídua ao Parque Ibirapuera. Responde, Yara, já fizemos até matéria sobre isso. Hoje em dia eu não tenho tido tempo de ir para o parque, então todos os meus treinos têm sido em academia. No ano passado, a minha preparação para Boston praticamente foi toda na academia, né? Fora os longos, que é o longo eu faço na rua mesmo. Mas assim, os treinos de tiro, os treinos de rodagem, eu fiz tudo em esteira, né? E eu consigo me adaptar, sabe? Eu considero... Não fica muito diferente a hora que você vai pra pista, assim? Você não dá uma estranhada? Eu acho que, assim, por ter pelo menos um treino na rua, eu não estranho tanto, né? Mas eu acho que eu consigo, acho que para quem não tem tempo, para quem não tem outra solução, a esteira é super bem-vinda. Eu levo a esteira também como um treino mental, sabe? Porque tem vezes que você não tá afim de correr nem na rua, quanto mais numa esteira, olhando para uma televisão. Então, assim, é um treino mental, sabe? Eu resolvi não correr mais com música, nem com música eu corro na esteira. Então, assim, é um trabalho de cabeça muito forte que eu faço comigo mesma para ficar ali, às vezes, 10 quilômetros, 12 quilômetros na esteira. Eu fiz 17 no domingo passado por causa da chuva. Minha visão, num primeiro momento, a esteira funciona demais para evitar lesões. A visão do Marcos Paulo, tá? O amortecimento dela é ótimo. Se você souber trabalhar com uma inclinação, ela simula muito bem a rua. É claro, inclinação, eu tenho que colocar um meio ali, inclinado? 1,5% de inclinação. Vamos lá. Continuando. Na esteira, você não para. Na esteira, você monta a sua hidratação. Você acerta o seu ritmo. É claro que você está sempre com a condição de temperatura maravilhosa, que não é aquilo que você vai encontrar nem sempre na prova. Mas, exemplo, você está indo para Valência, você vai encontrar temperatura gostosa para correr. Aliás, então, por isso que eu estou indo para lá, né? Todo mundo quando a gente escolhe a prova, a gente tem que escolher uma temperatura boa, né? Coloca isso para todo mundo. Todo mundo procura as maratonas, ouvinte. A galera tá indo para Berlim, Chicago. Se tivesse uma prova aqui, plana, no segundo semestre no Brasil e fria, estaria também cheia, tá? Porque nós não temos essa condição. Então, voltando. A esteira é funcional, eu uso muito a esteira, machuca muito menos. Agora, é bom você ter uma mescla entre uma porcentagem de volume na esteira e uma porcentagem de volume na rua, onde você consegue cruzar tudo isso. Você não pode ficar só na esteira, ou eu acho que, principalmente mulher, a esteira cai muito bem a parte de impacto, porque a mulher acaba, se machucando demais com a coisa do impacto. Então, isso é sempre o problema. A gente não pode esconder isso. Você vai falar aqui também que correr machuca. Tá entendendo? E machuca bem. Se o cara não tiver um fortalecimento, um autoconhecimento e vambora, porque na medida que você tá melhorando, você quer tudo. Tô magrinha, tô demais, tô arrebentando, aí aparece uma dor. Agora que eu vou parar? Não paro nem, vambora. Agora acelera. Pra que eu vou falar pro Marcão que eu tô machucado? Porque as pessoas sabem que eu vou tirar. Aí o cara não quer tirar, ele acelera aquele, mas acelerei hoje só. Machucou.
Já aconteceu de eu aparecer num treino mancando. Nossa Senhora. Ele olhar pra mim e falar: Tem muita pena, mas... O que tá acontecendo? Vai pra casa. Yara, você assinou recentemente uma matéria lá pro Viva Bem que falava da vovó que corria 100 quilômetros, ultramaratonas, né? Que era uma mulher que ela era mãe de 3 filhos, já era avó, fez faculdade de educação física. E aí o que todo mundo se pergunta é como é que a gente arruma tempo, né? Assim, é a planilha que se encaixa na nossa vida ou é a gente que se encaixa na planilha, né? Como é que isso entra na vida das pessoas e do que a gente tem que abrir mão para dar conta da corrida? Os treinos durante a semana não são tão longos, né? São 2 treinos durante a semana, né? No meu caso, terça e quinta, que duram 45, 50 minutos, 1 hora no máximo. O treino mais longo é o do sábado. Então, se você começar cedo, tipo 6h30, 7 horas da manhã, você vai terminar às 10. Você volta para casa, às vezes teus filhos estão até dormindo ainda, né? Então, não interfere muito na rotina familiar, mas desde que você se programe, né? Como a gente também tem a vida louca e muita gente tem essa vida louca sem horários e tal, você tem que ter essa disciplina de arrumar o tempo para fazer. Não deu para fazer de manhã, você gosta, você só faz de manhã, mas naquele dia não deu, tenta fazer à noite, né? Eu acho que é você organizar a tua agenda para encaixar os treinos, né? Porque senão, se você postergar, se todo dia você falar, amanhã eu faço, você acaba não fazendo, né? Mas por isso que assim, eu gosto também de estar numa fase, a vida não é tranquila, a vida não é linear, assim, mas eu gosto de estar com a vida um pouco mais equilibrada para encaixar uma maratona, porque exige, né? Você deixa de sair numa sexta-feira à noite, porque sábado tem... Você toma uma cervejinha assim quando você está treinando para maratona ou não? Assim, eu não sou muito de beber, né? Mas eu não sou também, assim, radical. Eu como bem, se eu estou numa festa e estou a fim de beber, eu bebo. Eu não sou radical. E aí, Marcos Paulo, pode isso? A pergunta é, pode isso, Arnaldo? Né? Pode, Marcos Paulo? Vamos lá, sobre a história do tempo. Eu acho que tempo existe, tá? Você tem forma de saber lidar com o tempo. Eu posso treinar quinta, sábado e domingo. Eu vou dar um jeito. Eu posso treinar meia hora no quarteirão na minha casa. Eu não preciso ir pro parque. Eu posso treinar na esteira. Eu posso subir a escada de casa até o 15º andar, daquelas de maluco que acontece mesmo. Funciona. Acho que tempo dá pro cara... Porque na verdade, entre nós, gente, é uma delícia comer um sanduíche de salame com mortadela. O que eu quero dizer? Tudo que... Você tem tempo para fazer muitas outras coisas que te tomam meia hora, tá entendendo? Eu vou parar ali agora pra fazer isso. Então quando você pega meia hora, botou um shot, chegou à noite, correu, acabou, você vai deitar. Mas aí o cara, Marcos Paulo, eu tenho filho para criar, trabalhar, eu chego cansado. Eu concordo com ele, tá? Total, até dou prioridade à família, claro. Mas dá para arrumar meia hora. O treino da manhã, ele tem a mesma qualidade, quer dizer, o treino da noite tem a mesma qualidade do da manhã? Esse quando você chega em casa cansado? Eu tenho essa dúvida. Não tem, porque na verdade você acabou de responder também, porque eu mesmo. O meu melhor momento do dia para treinar é a hora do almoço. Eu me sinto péssimo à noite. Almoço? Eu me sinto péssimo. É meu isso. Agora, cada um tem um ritmo. E o teu corpo responde a esse ritmo. Agora, você vai me pedir agora para correr? Nossa, se for para caminhar, eu já canso. Tá entendendo? Então, a hora do almoço, eu tô bem. Eu tô rendendo, eu tô no pique do trabalho. De manhã, eu já não curto tanto, eu gosto de gritar com os outros de manhã. Então eu não gosto de correr. Tá entendendo? Então, assim, eu acho que tem tempo sim. Eu gosto de treinar de manhã. E você, Tati, que horas que é qual o seu horário preferido? Eu também prefiro treinar de manhã, mas eu odeio essa coisa de acordar, sabe, 5h30 da manhã, 6 horas da manhã, eu odeio. Então, assim, eu acordo umas 7h30, aí eu vou correr de umas 8 até umas 9. No final de semana eu tento acordar um pouco mais cedo para fazer o tal do longo. Mas assim, se não deu, eu começo às 10, paciência, né? Enfim, eu não gosto de acordar muito cedo não, viu? A Tati tem 2 filhos, né, Tati? 3. 3 filhos. 3 filhos, desculpa. Trabalha pra caramba, tá entendendo? Tem uma agenda complicadérrima. Eu já tive época, quando eu comecei, eu treinava bem cedo mesmo. Eu tava no parque às 6h30, né? Por conta da rotina e tudo. E logo depois que eu comecei a correr, eu me separei. E meu filho tinha 4 anos. Então não tinha como deixá-lo sozinho em casa. Então eu tive que readaptar durante um período, né? Pedindo para alguém me ajudar, ou deixando ele com a minha mãe na hora do almoço. Enfim, eu consigo correr em qualquer horário, mas eu prefiro de manhã. Acho que é a hora que você tá
mais com a cabeça fresca, né? Os problemas ainda não rolaram daquele dia. E a energia que você tem acumula no treino, você leva pro dia inteiro, né? E o parque de manhã é muito astral, né? Eu adoro o parque de manhã. Aqui é a nossa praia, né? É a praia de Paulista. É legal. Ô, Yara, a gente está aqui com o nosso tempo bem estourado. Eu vou aqui fazer uma última pergunta, mas você vai ter que fazer a gente terminar feliz. Tá. Você contou que você estava treinando para correr Chicago agora, que é outubro, final daqui 5 dias. Daqui né? 5 dias. 5, 10, e que 5, você 7 dias. Desistiu, assim. Então, quando é que é a hora, o que né, para nós que somos leigas aqui, como é que a gente avalia que não esse ciclo não vai rolar? Foi um período bastante complicado, né? Esse ano uma série de coisas aconteceram na minha vida e eu gosto de correr maratona com uma certa tranquilidade. Eu gosto de fazer bem feito. E só por ir para dizer, completei, fiz em X horas, assim, eu não queria. Eu gosto de ir bem preparada. Eu vim de um período que eu fiz 3 maratonas no período de um ano, foi meu melhor... 3 no mesmo ano? No período de um ano, foi Porto Alegre em 2017, depois Uphill uns meses depois e Boston em seguida. Então, dentro de um ano eu fiz 3 maratonas e foi o meu auge como corredora. Os meus melhores tempos, as minhas melhores marcas, a minha melhor performance. Aí eu tirei o pé e continuei treinando e tal. Estava inscrita para Chicago só que assim não tava conseguindo cumprir todos os treinos como eu deveria. Tava vendo que eu não estava rendendo. Teve um treino que eu parei e falei, eu não vou aguentar mais. Eu vi esse seu post. Então, e assim, eu acho que de novo, é falar de autoconhecimento. Eu me conheço. Assim, é melhor dar um passo para trás e para depois dar 2 para frente, sabe? Porque Chicago continua ali, tô com dor no coração de ter desistido, mas, sabe, vou ter a oportunidade de fazer de novo, né? Eu não quero ir para me machucar, eu não quero ir para me exibir. O atleta amador, ele precisa entender isso. Quando um cara de futebol tem uma lesão, ele recupera. Quando um atleta de tênis, Djokovic abandonou o jogo agora contra o Stan Wawrinka, ninguém acreditava que ele achava que tinha largado o jogo, hoje era o comentário até do Chiquinho Moreira Leite. Eles sempre fazem isso, né? Aí ele parou, não dá mais, mas ele puxa. Agora o atleta amador, isso é outro assunto, ele precisa entender, aprender com esses verdadeiros monstros. Que os caras têm o quê? Uma periodização, tem hora que não dá pra ir bem, tem hora que você tá cansado, tem hora que você tá machucado. Machucou. Só que não, mas eu paguei a passagem, acabou, cara. Não tem mágica. Você vai tentar dar um jeito, tudo bem. Eu morro de medo da lesão, porque eu falo assim pro cara, você não pode ir hoje. Tá entendendo agora? Isso faz parte. É esporte e não é uma ciência exata. Se fosse exata, a gente saberia quem seria campeão brasileiro todo ano, quem ganharia a NBA todo ano, quem ganharia o circuito mundial. Isso que é o legal do esporte. O cara caiu, perdeu, é isso aí. Vambora, vamos pra outra. O atleta amador tem que interpretar isso melhor. Eu continuo treinando, né? Não parei meus treinos. Assim, eu tô com uma dor no tendão, mas não se caracterizou como uma lesão. Então, continuo fazendo meus treinos, cumprindo minhas planilhas. É mais um momento da minha vida mesmo, que me fez pensar que eu não precisava provar nada para ninguém. E que o que meu coração mandava era parar agora, né? Repensar. O Marcos Paulo falou, foi a melhor coisa que você decidiu. Eu acho que não adianta me botar pilha, vamos para terminar, sabe? Eu me conheço, eu falei, não. Tem gente que vai estar feliz em terminar, tem outros que não vão estar felizes para terminar. Eu adoraria terminar. Poderia treinar, eu quero feliz. Tanto que quando eu fiz essa maratona última, eu tava lá, eu falei... A de Londres. Eu tava com pânico, eu me lembro bem, eu tava tão tenso. Falei, não, eu vou parar em frente ao Palácio de Buckingham, se eu passar mal, passo mal aqui em frente, não quero passar mal ali na linha, não. Eu me lembro bem, né? Pode falar, então... Chama a rainha, né? Não, porque eu falei, eu não queria passar mal por vergonha na linha. Tava tenso, que eu caminhei no final já, a prova foi difícil pra mim, não foi fácil. Não foi a primeira vez. Não tem vergonha de falar não, porque eu falo sempre, fiz 4:17, tá, galera? Que todo mundo fica preocupado, Macão, fala o tempo, tá aí, 4:17, sofrimento demais, sofri muito, tá entendendo? Mas é aquela coisa, é uma delícia. Gente, essa história de, você falou uma coisa que é muito importante, parar numa maratona é muito complicado. Cara, você tá numa manada,
mas você tem que escutar seu corpo, porque às vezes Papai do Céu dá uns sinais lá de cima. É muito sério isso, tá? Eu sei que você vai fazer, Tati, você já fez 2, que algo não vai bem. Então escuta Papai do Céu, tá? Porque maratona tem todo ano. Só que você tá no meio da manada, aparecem frases, palmas. Vamos lá, você chegou até aqui, não vai parar mais. Cara, ouve seu corpo. Aquele coach motivacional bombando no seu cérebro, não, né? Não é, mas porque Deus existe essas horas. Ele falou que você não tá legal, volta pra próxima. E uma frase que o Marcos Paulo usa: não existe herói morto. Ai, essa frase é pesada, né? Boa. Linha de chegada. Esse é o momento do podcast em que a gente dá uma dica, uma inspiração, enfim, a gente estava falando aqui em motivação, né? Eu vou começar dando exemplo, tá? Tem um livro que eu acho que vale a pena todo mundo ler, que é do nosso colega Sérgio Xavier. Ele é sobre um caso que aconteceu na assessoria do Marcos Paulo, que se chama Operação Portuga. Tinha ali um cara que era o Portuga, né? Que ele não levava os treinos muito a sério, mas ele era o cara mais rápido ali, né? E aí o Marcos desafiou todos os outros alunos a alcançarem o tempo do Portuga. E o que a gente vê ali ao longo da história no livro são histórias humanas, lindas, de superação. É um livro maravilhoso, né? Conta com uma história aí com o nosso maestro Marcos Paulo, bem escrita pelo Sérgio. Eu acho que vale a pena para todo mundo. Vocês procurem lá nas lojas de livros. Operação Portuga é o nome do livro. Yara, qual que é a sua dica dessa linha de chegada? Os livros são realmente... eu tenho uma galeria de livros de corrida que eu amo, que tem o do Murakami, o do Serginho Xavier, e eu acho que podcasts também são bem interessantes. Eu acho que eu agora fiquei viciada também, tem vários de corrida que a gente ouve e concorda, ou às vezes para pensar no que a pessoa falou. E assim, também uma dica bacana é ter um amigo para te desafiar, sabe? Uma pessoa que te puxe para frente, que te motive, que naquele dia que você não está afim de ir porque está chovendo, o cara passa na tua casa e te pega e te leva. Que você troca uma ideia. As minhas dicas são essas. Olha, a minha dica é a seguinte, cara. Eu acho que é bem a tal da longevidade, não é demagogia. Eu gostaria de ver todo mundo que está correndo hoje aos 40, 50, correndo aos 60, 70, porque eu acho que deve ser bem mais emocionante cruzar a linha com 60, 70. Legal, na minha juventude, mas posso falar? Deve ser animal cruzar uma maratona com 65, porque você olha para esse cara, olha lá! Aí o cara vai lá e cruza a linha, aquilo deve ser legal. Do mesmo jeito que, para quem lembra, Maria Lenk, né, que nadava lá, sempre lá na piscina, lá no Rio de Janeiro, 70 anos, aquilo eu acho muito legal, sabe? Eu acho legal quando eu vejo aqueles caras lá na borda da piscina, eu tô no Paineira, sempre você também, né? Você chega lá, o cara tá lá, dando aquela nadadinha dele. Esporte é esporte, sempre. Agora, o mais importante não é a tua maratona, a gente tá falando sobre ela, mas é que você tenha sempre ali é bem importante ter um objetivo, e não é mais uma moda isso, mas o mais importante é, cruze a linha. Nós vamos tentar cruzar a linha lá na frente de 60 anos, tá bom? Tipo, você economiza, né? Um pouquinho. Você economiza. Você economiza. Porque vai ser, eu corro desde os 30, porque tem muita gente que tá me ouvindo agora aqui, isso é muito legal, que o cara não corre mais. Ou ele descobriu, não, uma corrida machuca, não. Talvez se você colocar ela de uma maneira muito correta, muito educativa, ela pode ser pra vida toda. Tá aí o Drauzio, tá entendendo? Belo exemplo. Belíssimo exemplo, né? Marcos Paulo, muito obrigada. Yara Shoa, muito obrigada. Foi um prazer tê-los aqui. E bons treinos para vocês e para os nossos ouvintes, novos ouvintes do nosso podcast. Obrigada. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br/podcasts. Maratona tem reportagem de Tati Skibuola, edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Juliana Carpanês.